Porque ele está falando com as questões, né, que a gente vive até hoje. São questões muito contemporâneas, quer dizer, o Machado é um escritor que está lá no século XIX, mas ele está observando processos que estavam no século XIX e que estão hoje. Né? Então o Machado, por exemplo, é um homem que acompanhou, né, muito, né, o movimento do mundo, a geopolítica, as guerras. Né? O Machado tinha um interesse enorme por isso. Isso entra na ficção, isso está muito presente nas crônicas. O Machado é um homem que acompanhou muito a questão do trabalho, da exploração do trabalho, dos processos ditos de modernização, do progresso. Ele olhou isso com muito ceticismo, né, de como os processos de modernização muitas vezes eram processos de aprofundamento da exploração do outro, da exploração do trabalho. Né? Então, o Machado está vendo o mundo, ele explorou o mundo da imagem, da mídia, né? O mundo dos medalhões, das celebridades. Né? Isso tudo está presente no Machado, da vaidade, né? Da vanidade, né? Das pessoas que fazem tudo pela imagem. Esse é o mundo do Machado, é um mundo que se inaugura no século XIX, que é o mundo, né, do jornal, o mundo da imprensa, né, que foi se desdobrando, se desenvolvendo para o mundo que a gente vive hoje, que é o mundo da internet, é o mundo da mídia. Né? O Machado flagrou isso, ele viu isso, né, surgindo numa escala que só foi ganhando, né, só foi tornando, né, crescente. Então, o Machado é um homem que ele tinha uma sensibilidade, né, e uma capacidade de observação do mundo e das pessoas muito impressionantes. E é isso que a gente vê na obra do Machado. Quer dizer, quando a gente lê o Machado, a gente não precisa fazer grandes esforços, né? Assim, tem a questão do vocabulário, né? Algumas questões que causam estranha, mas rapidamente você entende do que ele está falando. E ele está falando das questões, está falando de uma forma profunda das questões que são os dilemas humanos e que são as questões do mundo que a gente vive, que é o mesmo mundo, né? Um mundo da exploração, um mundo da imagem, um mundo de uma superficialidade enorme, quer dizer, um mundo de uma violência, né, também imensa. Então me parece que é isso, né? E não por acaso o Machado vai, né? É aqui, né? Volta e meia, agora estava o Machado, né? Viralizando no TikTok, uma plataforma que ele sequer poderia imaginar que um dia existisse, de repente vira um fenômeno do TikTok. O Machado é citado no discurso do presidente chinês, né? Como uma referência da cultura brasileira, Machado e Cecília Meirelles, né? O Machado como um poeta, inclusive. Então o Machado realmente é um fenômeno, né? E é um fenômeno porque, me parece, é isso, quer dizer, ele consegue, né, trazer as grandes questões humanas, as grandes questões do mundo, e ele consegue fazer isso com graça, né, além de tudo. Quer dizer, ele coloca isso, né, num nível de profundidade, ele nos coloca diante das grandes questões, de questões difíceis, né, dolorosas, né, mas ele sabe fazer isso também com uma certa leveza. Essa combinação, né, ela é incrível, né? Quer dizer, né, são poucas vezes que acho que aparece, né, um escritor com essa capacidade, né, de ir fundo nas questões e ao mesmo tempo ser tão comunicativo, né, nessas questões. Então acho que esse é o prazer de ler Machado e, né, parece que é um prazer que é compartilhado por muita gente, né, em muitos lugares, inclusive. Né. Então isso realmente é um fenômeno. A gente tem um escritor, né, que é absolutamente admirável, né, e do qual a gente conhece, né, em geral, muito pouco, né, ainda, né, por incrível que pareça. Então, no caso do Machado, em geral, as pessoas conhecem alguns romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em geral, Dom Casmurro, Quincas Borba, né, conhece ali uns 10, 12 contos, é mais ou menos isso, né, que é o mais conhecido do Machado. Agora é um mundo, né, como eu disse, são 25 livros, com facetas muito diferentes que ainda são muito pouco conhecidas, né? Então eu acho que uma coleção como essa ela permite que as pessoas comecem a olhar outros lados do Machado e compreender também como ele pode, né, como ele pôde chegar onde ele chegou. Esse é um fascínio do Machado. Há muita coisa ainda para se descobrir, né, no Machado, para se ler no Machado, para se pensar, para se discutir sobre Machado de Assis.